Finalmente o canal Nerd Animal TV vai falar sobre o peso pesado dos animais. O elefante. Popularmente esse grande animal é conhecido pelo nome genérico de elefante, pertencentes à família Elephantidae, são mamíferos de grande porte, e são conhecidas atualmente 3 espécies desses bichos, das quais uma dessas espécies vive na Ásia e 2 na África. Até recentemente os pesquisadores acreditavam que existia apenas 2 espécies de elefantes, uma asiática e uma africana. Mas com estudos mais apurados de DNA sobre esses animais concluíram que há 2 espécies que vivem no continente africano. Em termos de massa corporal, o elefante é o maior animal terrestre do mundo, mas vale lembrar que o elefante africano é maior que o elefante asiático em termos de tamanho e peso. E por falar em peso, a massa desse titã pode chegar entre 4 a 6 toneladas, e na altura o bichão pode atingir 4 metros ou mais. Mas não se preocupem, apesar de todo esse tamanho, eles são herbívoros, alimentando-se de grama, folhas de árvores e frutas, só que essa alimentação pode passar de 100 quilos por dia, além do tamanho e peso. Suas características mais marcantes são suas presas de marfim e sua probóscide, ou popularmente conhecida como tromba, que é uma fusão entre lábio superior e nariz. E por falar em tromba, existem diferenças entre as espécies africanas e asiáticas. No elefante africano, por exemplo, a ponta da tromba possui 2 protuberâncias que se assemelham a dedos, que servem para segurar melhor os alimentos. Os elefantes asiáticos possuem apenas uma dessas protuberâncias. A orelha dos elefantes africanos são maiores que a dos asiáticos. Outra diferença é a ausência de presas nas fêmeas asiáticas. Esses incríveis animais podem viver até os 60 anos na natureza selvagem, mas não pensem que é um bichinho bonitinho. Na verdade, os elefantes estão longe de serem animais pacíficos, porque possuem ferramentas que os tornam verdadeiras máquinas da natureza, e eu vou explicar. É um animal de porte enorme e por esse fato suas patas atuam como verdadeiros pilares, já que suportam seu enorme peso. Por baixo dos ossos dos pés existe uma camada gelatinosa que age como um tipo de amortecedor, o que lhes confere a habilidade em ficar de pé por longos períodos. Os elefantes possuem uma pele bastante espessa com aproximadamente 2,5 centímetros, além de serem extremamente dura. Durante a época de acasalamento, o aumento da produção de testosterona deixa os elefantes extremamente agressivos, fazendo-os atacar até humanos. Segundo dados, cerca de 400 humanos são mortos por elefantes a cada ano. E por ser um bicho de grande porte, esses animais praticamente não possuem nenhum predador. Segundo estudos, a tromba desse titã pode ter até 40 mil músculos individuais. Talvez por essa razão eles consigam pegar uma pequena folha ou um galho com a tromba sem quebrar. Por outro lado, podem arrancar ramos de árvores facilmente, ou até arrancar árvores pequenas. Deixe um like se estiver gostando do vídeo, comente e compartilhe. E mudando de assunto, meu computador realmente queimou e estou editando vídeos pelo celular, então se puder me ajudar ficarei bastante agradecido. Voltemos à nossa programação normal. Apesar do tamanho, massa corporal e outros fatores, infelizmente os elefantes são alvos de caça, principalmente por causa do marfim. A caça é ilegal e proibida em todos os países africanos. Mas infelizmente existem dados macabros sobre os parques que abrigam esses animais, dadas as enormes quantidades de comida que esses bichos requerem. Alguns parques naturais africanos recorrem à emissão de licenças de caça em número reduzido para controlar as populações e angariar fundos. Lamentável. Ao longo da história, os elefantes foram utilizados pelo homem para várias funções, como transporte, entretenimento e guerra. Os elefantes de guerra foram uma peça tática importante antes da generalização da artilharia, principalmente nos exércitos de Cartago e do Império Aquemênida. O general Aníbal considerava os animais excelentes para os combates militares, embora não apresentassem resistência ao frio.
Foi através de Alexandre o Grande que os elefantes de guerra chegaram ao Ocidente, em 325 a.C. Mas apesar de terem sido usados pelo homem ao longo de nossa história, eles não são animais domésticos. Um dado curioso é que os elefantes pertencem ao grupo dos 5 animais selvagens mais difíceis de se caçar na África. Além dele, os outros são o leopardo, leão, búfalo e rinoceronte. Mas apesar de tudo isso, eles são uma espécie em perigo de extinção. Esses dados são da União Internacional de Conservação da Natureza e de Recursos Naturais e também da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagem ameaçadas de extinção. Os elefantes encontram-se ameaçados pela caça ilegal e perda de habitat. O marfim de seus dentes é usado em joias, teclas para piano, rancor, uma espécie de selos personalizados para assinatura de documentos oficiais, exigida no Japão. Sua pele e outras partes são um componente comercial de menor importância, enquanto a carne é utilizada pelas pessoas da localidade. Infelizmente, segundo dados, muitos governos africanos permitem legalmente a caça limitada dos animais. Geralmente os mais velhos. A grande quantidade de dinheiro que é cobrada para as licenças necessárias é frequentemente utilizada para apoiar os esforços de conservação, e o pequeno número de licenças emitidas garante que as populações não sejam esgotadas. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.